Fala pessoal da IBV, aqui quem fala é o Vitor e tá começando mais um devocional digital aqui na IBV em 1 João. 1 João capítulo 4, chegamos ao penúltimo capítulo da carta. Diz assim, um versículo muito direto, muito breve, o primeiro verso do capítulo 4, e nós vamos meditar aqui na ideia que ele traz do verso 1 até o verso 6. Diz assim o verso 1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, existe uma ordem muito clara aqui, um direcionamento muito claro da palavra de Deus para a gente. Não creiam em qualquer espírito. Não creia em qualquer pessoa, não creia em qualquer pregador que se diz falar da parte de Deus, que se diz ensinar algo de Deus. Não creia. Creia, pelo contrário, examine. Examine. Isso é um incentivo para toda a igreja, para todas as pessoas, para todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus. Eles precisam examinar, precisam pensar naquilo que se está sendo dito. Então, examinem, porque muitos falsos profetas, ele vem falar sobre o anticristo, ele vem dizer assim, como que a gente vai saber qual é o espírito do anticristo? Ele diz 3 formas nesses versos. Primeiro, verifiquem se o espírito ou se o pregador diz que Jesus Cristo veio em carne. Então, se ele disser que Jesus veio em carne, então ele é de Deus. Porque isso é um ensinamento lá da época de João, que estava permeando a igreja. No meio da igreja tinha pessoas que diziam isso, ok? Então, isso é um ensinamento daquela época. Hoje nós não temos. Então, eu acredito que esse ponto não é um ponto-chave para a gente hoje. O ponto para a gente chave é o segundo ponto, que está lá no verso 5, que ele diz assim, eles vêm do mundo, porque por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. No capítulo anterior, João já tinha explicado o que é o mundo. O mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação, a vaidade da vida. Então, se você examinar aquela pessoa, aquilo que ela está falando, se aquilo procede dos desejos da carne, dos desejos do olho, da vaidade, das vaidades, da ostentação, se aquela pessoa é uma pessoa que vive dessa forma ou que ela está trazendo uma mensagem que tem a ver com as nossas preocupações, nossos próprios desejos dessa vida, então você pode ter certeza que é o espírito do anticristo. Porque se naquela época tinha espírito do anticristo, com certeza hoje tem ainda mais, tá bom? Então, examine e verifique se ele procede do mundo, da cobiça da carne, a cobiça dos olhos ou da ostentação de bens. E terceiro, e não menos importante, verso 6, diz assim, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Nós quem? Os apóstolos. Porque ele diz, a carta inteira, lá do início ele diz assim, nós vimos a vida e a vida nos foi testemunhada e nós queremos testemunhar a vocês. Então, o que ele está falando é, nós, os apóstolos, nós temos a verdade, nós vimos a Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve, porque eles viram a Deus. Então, aqueles que são de Deus ouvem a eles, porque eles viram. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a prática disso? É conhecer o Novo Testamento. Meu irmão, o Novo Testamento, ele é o resumo dos escritos dos apóstolos. Assim, a gente pode resumir de uma forma geral que o Novo Testamento são os escritos dos apóstolos. Leia o Novo Testamento. Qual foi a última vez que você leu o Novo Testamento? Qual foi a última vez que você pegou um livro para ler do Novo Testamento? Leia, conheça, examine e você vai poder saber examinar e discernir quais são os espíritos e quais são os pregadores de hoje em dia que são do anticristo.